A nossa aula de hoje vamos tratar da ação de inventário e partilha. A primeira parte dela, porque é uma matéria muito extensa. Então, nesse primeiro bloco, vamos cuidar especificamente da ação de inventário, do inventário judicial. Isso sem deixar de fazer algumas colocações com relação às outras espécies importantes, mas que serão tratadas em aulas específicas. O inventário ele vem sendo tratado no título 3, capítulo 6, dos artigos 610 a 658 do CPC. Como conceito, poderíamos dizer que o inventário é o meio processual que tem por objetivo a verificação e a distribuição de bens integrantes do patrimônio da pessoa falecida, partilhando-os entre aqueles que têm direito sucessório. Ou seja, o inventário ele objetiva justamente partilhar, dividir entre os herdeiros e sucessores do falecido os bens que este vier a deixar. De plano e de pronto, vamos cuidar um pouquinho do inventário negativo. E antes de tratar dessa figura que eu julgo de suma importância, quero deixar patenteado que é comum hoje vocês verem com frequência a atribuição do termo latino de cujos para a pessoa que falecida, né? Em especial no inventário. Gostaria de enfatizar que esse é um termo utilizado para aquele que faleceu sem deixar bens a inventariar. Eu sei que com frequência vocês vão ver esse termo sendo utilizado em processos, em petições, por juízes, nos próprios tribunais, mas a origem da palavra de cujos é uma aplicação justamente para a pessoa que vier a falecer, sem deixar qualquer patrimônio para seus herdeiros e sucessores. A pessoa falecida que deixa patrimônio a ser inventariado, a denominação correta é autor da herança. Então, autor da herança é a denominação certa para a pessoa que faleceu deixando patrimônio a ser partilhado. O inventário negativo é uma figura reconhecida no nosso ordenamento processual, não reconhecida, melhor dizendo, no nosso ordenamento processual, mas tanto a doutrina quanto a jurisprudência muito vem admitindo essa prática pela utilidade que ele tem, né? Em especial na proteção do próprio meio, né? Do cônjuge que sobrevive e que não tem nenhuma responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo falecido, e os seus herdeiros. Então, o objetivo do inventário negativo é justamente obter por escritura pública ou judicialmente, né, por escritura pública se todos os sucessores ou herdeiros ou interessados, no caso, forem capazes, para obter essa declaração justamente para deixar patenteado que a pessoa, aí sim, de cujos, faleceu não deixando bens a inventariar. Cabe ainda ressaltar que o inventário negativo ele passou a ser admitido a partir da interpretação, né, criteriosa que se faz do artigo 1997, caput do Código Civil, que estabelece
o seguinte: a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhes coube, né? Então, a partir daí, a declaração, quer judicial ou por escritura pública, de inexistência de patrimônio já isenta os herdeiros sucessores ou sucessores com relação a essa responsabilidade. Espólio é o complexo de bens deixados pelo falecido, né? Onde reúne-se o patrimônio para a divisão entre os herdeiros e sucessores. O espólio ele possui personalidade jurídica processual. Só que essa responsabilidade limita-se exclusivamente àquilo que se referencia aos bens da herança. Vamos citar aí alguns exemplos, e até eu coloco no meu slide. O espólio, por exemplo, não possui legitimidade para demandar questão de ordem familiar. Tipo, uma ação de investigação de paternidade, ou por ela responder. Isso é uma ação que já integra ou é direcionada ou deve ser movimentada diretamente pelos interessados, no caso são os herdeiros, né? O prazo para a instauração do inventário é um pouco, digamos, dolorido, porque o artigo 611 do CPC ele estabelece que o processo de inventário e partilha ele deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. A abertura da sucessão se dá justamente com a morte do autor da herança. E ele deve ser ultimado, ele deve ter o seu término nos 12 meses subsequentes, podendo o magistrado, conforme o caso, conforme a necessidade, prorrogar esse prazo. Ou os prazos em si, de ofício ou a requerimento da parte. A norma processual, muito embora estabeleça um prazo, né, como vimos, para que o inventário seja aberto. Quando se fala em inventário, automaticamente se fala também de partilha, né, ultimando-se isso no prazo máximo de 12 meses a partir da abertura da sessão. Mas a norma processual ela não estabelece nenhuma sanção pelo não cumprimento dos referidos prazos. Quem prevê e estabelece essa sanção é a legislação estadual, é ela que é competente para aplicação e cobrança do imposto causa-mortes. Embora aqui se estabeleça essa regrinha, mas não é o CPC não estabelece, não prevê nenhuma penalidade, nenhuma sanção para que os interessados, se eles não cumprirem os prazos determinados na norma processual. As espécies de inventário existentes no nosso ordenamento jurídico, é óbvio, já vimos o inventário negativo, mas isso é uma exceção, né? Então nós temos na prática o inventário judicial e o inventário por escritura pública.
Então, a lei estabelece entre um e outro alguns requisitos obrigatórios para que eles possam ser realizados. O inventário judicial, por exemplo, que é o que nós vamos tratar hoje aqui na nossa aula, tem como requisito obrigatório ou os requisitos obrigatórios estabelecidos lá no artigo 610 cap do CPC, que diz que o inventário deve ser judicial quando o autor da herança tenha deixado testamento ou interessados incapazes. Então, já temos aqui dois requisitos essenciais para que o inventário não possa ser realizado de forma administrativa, como é chamado o inventário por escritura pública. Que o autor da herança, que a pessoa que faleceu, tenha deixado testamento ou interessados incapazes. Além desses requisitos, um outro fator a impulsionar o inventário judicial é a não concordância entre os herdeiros, mesmo que eles sejam capazes, no que se refere à partilha. Ou seja, se houver discordância entre os herdeiros, que a lei chama também de interessados, no que se refere à partilha, o que é muito comum, não há como se fazer também um inventário por escritura pública e há que se recorrer às vias judiciais. Por escritura pública, quando o inventário pode ser realizado? Sempre que todos os herdeiros forem capazes, estiverem concordes com a partilha e ainda assistidos por advogados. Essa norminha está lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 610. Trata-se de uma modalidade interessante, em face da sua celeridade, comodidade e dos custos mais atrativos. Além do que, o inventário por si só ele exige uma série de certidões, isso e aquilo, e os cartórios hoje eles estão estruturados para solucionar de uma forma mais eficaz, menos dispendiosa e mais rápida, centralizada, esse tipo de situação.